Naquela tarde abafada em Salvador, quando o sol parecia derreter os paralelepípedos das ruas antigas, um homem famoso cruzava a cidade em silêncio. Dentro de um carro escuro, de vidros fumês, Roberto Carlos. Sim, ele mesmo, o rei da música brasileira. Olhava pelas janelas como se procurasse algo que nem ele mesmo sabia definir. Não era uma turnê. Não havia compromissos marcados, nem ensaios, nem plateias. Era apenas um impulso, um desvio de rota, uma intuição silenciosa que o empurrava para além do trajeto de sempre. A voz do motorista soava distante, abafada pelo som das ladeiras, do vento salgado vindo do mar e da vibração viva daquela cidade histórica. Mas Roberto não respondia e estava entregue a um sentimento estranho, uma espécie de aperto no peito, como se alguma coisa do passado o chamasse de volta. A cada esquina, Salvador se revelava mais viva, com suas cores, seus azulejos antigos, suas janelas coloniais escancaradas, como olhos atentos para o mundo. E em meio a isso tudo, o cantor permanecia em silêncio, como se cada canto da cidade soprasse em seu ouvido fragmentos de uma lembrança que ainda não tinha nome. Foi ali, entre o Pelourinho e uma ruela estreita cercada por casas antigas e uma capela modesta, que tudo começou. Roberto pediu que o carro parasse. Ninguém entendeu. Não havia compromisso ali. Ninguém o esperava. Nenhuma câmera o seguia. Mas ele desceu. E aquele simples gesto, pisar naquela calçada, sob aquele calor denso e luminoso, foi o primeiro passo de uma história que mudaria não só a vida dele, mas a de muita gente. Ali, diante daquela pequena capela onde um grupo de pessoas se reunia em silêncio, Roberto sentiu um chamado que não era feito de palavras, mas de memória, de saudade, de um carinho antigo que o tempo não conseguiu apagar. Alguma coisa dentro dele disse: entre, vá até ela. E ele foi. Você já imaginou o que acontece quando o destino dá uma volta completa e coloca frente a frente o passado e o presente de uma vida marcada por multidões, palcos e aplausos? O que faz um ídolo como Roberto Carlos parar tudo em causa de uma intuição? O que existe por trás de um gesto silencioso que carrega tanto significado? Essa história começa com um desvio de caminho, mas termina com uma revolução íntima e comunitária. Um reencontro com raízes, com gratidão, com o poder transformador dos pequenos gestos. E o que acontece no meio disso tudo é algo que vai tocar o coração de quem assiste, palavra por palavra. Se você quer acompanhar uma das histórias mais emocionantes já contadas, não se esqueça de se inscrever agora no canal. Prepare-se para sentir, se emocionar e, quem sabe, se inspirar. Porque quando o coração chama, até o rei obedece. O carro seguia lentamente pelas ladeiras de Salvador, o motor ronronando suave, enquanto os pneus deslizavam sobre o calçamento irregular. Lá dentro, o ar-condicionado mal disfarçava o calor baiano que invadia pelas frestas, mas Roberto Carlos parecia alheio à temperatura. Sentado no banco de trás, o cantor observava a cidade como quem folheia um álbum antigo de fotografias. Cada esquina, cada sacada com roupas penduradas, cada igreja barroca que surgia imponente entre as casas coloridas, tudo parecia lhe contar uma história. E naquele momento, ele não era o artista consagrado, o homem que embalou gerações com suas canções. Ele era apenas Roberto, o homem por trás da lenda, um filho da vida que carregava no peito memórias que nem sempre cabem nas canções. Enquanto o carro contornava o Largo do Santo Antônio, seus olhos pousaram sobre um grupo de crianças brincando, descalças na calçada, rindo alto sob o sol. A cena arrancou dele um leve sorriso, mas logo veio também uma pontada no peito. Lembranças antigas, talvez da juventude, talvez de alguém que cuidou dele em tempos difíceis. Era como se o passado estivesse sendo sussurrado pelos becos da cidade.
O motorista olhava pelo retrovisor de vez em quando, notando a expressão distante de Roberto, mas não disse nada. Já conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quando o artista se recolhia dentro de si, como se escutasse uma música que só ele ouvia. E naquela tarde havia mesmo algo diferente no ar. Uma inquietação que crescia a cada quilômetro, um sentimento que não cabia em palavras, mas guiava seus olhos pelas ruas como uma bússola invisível. Salvador pulsava ao redor, o cheiro do dendê vindo das barracas, os sons distantes dos atabaques, o vai e vem de moradores e turistas. Mas dentro do carro, tudo parecia em câmera lenta. Roberto sentia que havia algo prestes a acontecer. Não era pressentimento, era quase certeza. Como se a cidade o estivesse levando de volta num ponto específico de sua vida, um ponto onde algo ficou inacabado. Em sua mente, flashes desconexos começavam a surgir. Uma mulher sorrindo, mãos calejadas preparando uma refeição simples, um lenço de tecido antigo, secando o suor de sua testa nos bastidores de um show. Era uma lembrança antiga, mas cheia de calor. Alguém que não era da família, mas foi mais que família por um tempo. E agora, sem saber exatamente por quê, ele sentia que precisava reencontrar essa pessoa. Ali, entre o passado e o presente, entre as ladeiras da cidade e os caminhos da memória, Roberto Carlos não estava apenas em Salvador por acaso. Algo dentro dele sabia que aquele dia guardava um reencontro. E naquele breve instante, o artista deixou de lado o roteiro da rotina para seguir algo maior. O chamado silencioso do coração. E foi então, com o coração acelerado, que seus olhos se voltaram para uma pequena capela ao longe, onde pessoas estavam reunidas. Sem hesitar, ele pediu para parar. Algo estava prestes a acontecer. O carro desacelerou diante da pequena capela. Era uma construção simples, de fachada branca com detalhes azuis desbotados pelo tempo. Mas havia algo ali que chamava com força, como se aquela porta escondesse muito mais do que orações. Roberto Carlos fixou os olhos na cena à frente. Um pequeno grupo de pessoas estava reunido no pátio, algumas sentadas nos degraus, outras em pé, em silêncio, como se esperassem por algo que também não sabiam explicar. "Pare aqui", disse Roberto com a voz firme e baixa, sem desviar o olhar da capela. O motorista obedeceu sem questionar. Já havia aprendido que quando Roberto falava com aquele tom, era melhor não interromper. O cantor desceu do carro com calma, ajeitou os óculos escuros e seguiu em direção ao grupo. Cada passo parecia empurrado por algo maior que a vontade. Era como se o tempo estivesse desacelerando ao redor dele. O calor ainda era intenso, mas Roberto já não sentia. Só ouvia os próprios passos e os ruídos suaves das pessoas ao redor, como ecos distantes de uma lembrança. Assim que pisou no pátio da capela, sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não era medo, era reconhecimento. Uma energia familiar, carregada de algo que ele não conseguia nomear. Seus olhos vasculharam os rostos, um por um, até que pararam. Ali, sentada em um banco de madeira encostado na parede da capela, estava uma senhora de cabelos grisalhos, com a pele marcada pelo tempo e pelas batalhas da vida. Ela segurava uma fotografia antiga nas mãos e olhava fixamente para ela como se mergulhasse naquele pedaço de papel em busca de algo que havia se perdido. Roberto parou. O coração disparou. Aquela mulher era impossível esquecer. O tempo pode alterar traços, curvar colunas, enfraquecer vozes, mas não apaga a essência. E ali diante dele estava Dona Maria, a mulher que um dia cuidara dele como um filho, nos bastidores de shows, nos momentos de cansaço, nas horas em que a fama pesava mais do que encantava. Ela fora presença silenciosa, um porto seguro na juventude turbulenta.
Uma figura maternal num mundo de aplausos e solidão. Dona Maria não o viu de imediato. Estava absorta na foto com os olhos marejados, mas, como se guiada pela mesma força misteriosa que o trouxe até ali, ela ergueu o olhar, e quando seus olhos encontraram os de Roberto, o tempo pareceu parar por completo. Ela piscou, desacreditando no que via. A boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Apenas as lágrimas começaram a escorrer. As mãos trêmulas tentaram se apoiar no banco, e Roberto, ao vê-la fraquejar, correu até ela. Não havia dúvida, não havia explicação lógica, apenas a certeza de que aquele momento era necessário, inadiável, destinado, e tudo começou com um desvio de rota, um simples chamado, uma capela. Um reencontro que, naquele instante, se anunciava como o início de algo muito maior. O silêncio que se seguiu ao reencontro parecia sagrado. O mundo ao redor desapareceu. Era como se apenas os dois existissem ali, Roberto Carlos e Dona Maria. Os olhos dela se fixaram nele, ainda em choque. As lágrimas escorriam sem resistência, e seu corpo, frágil pelo tempo e pelas dores da vida, ameaçou desabar. Roberto não hesitou. Avançou rápido e a segurou com firmeza, envolvendo-a em um abraço que dizia mais do que 1000 palavras. Ali, entre os muros desgastados da capela e as lembranças que vinham como ondas, 2 mundos colidiram em pura emoção. Ela chorava baixinho, agarrada à camisa dele, como se estivesse tentando provar a si mesma que aquilo era real. E era. O artista, tantas vezes ovacionado por multidões, agora segurava uma mulher simples com a reverência de quem encontra um tesouro esquecido. Havia algo naquela troca de olhares que nenhum palco jamais viu. Algo cru, verdadeiro, poderoso, uma história viva pulsando entre 2 corações marcados pelo tempo, mas ainda conectados pela gratidão. "É você mesmo?", murmurou Dona Maria com a voz embargada, quase irreconhecível. "Sou eu, Maria", respondeu Roberto com os olhos também marejados, a mão acariciando os cabelos grisalhos dela com ternura. Naquela fração de segundos, a memória voltou com força. Roberto se lembrou do sorriso dela nos bastidores, das vezes em que ela o acalmava antes de entrar no palco, das histórias que ela contava com aquele sotaque carregado de afeto. Ela não era apenas uma funcionária, era uma presença que ficava quando todos iam embora. Uma mulher que nunca quis fama, mas sempre ofereceu cuidado, e agora ali estava ela, marcada pelo tempo, pela vida, pela perda, e ainda assim com o mesmo olhar doce, o mesmo coração inteiro. As pessoas ao redor assistiam em silêncio, tocadas por uma cena que parecia saída de um filme, e era apenas o começo, porque aquele abraço não foi só um reencontro, foi um ponto de virada, uma promessa. Silenciosa estava sendo feita ali. Algo em Roberto mudou naquele instante. Ele sabia que não podia simplesmente virar as costas e ir embora. Algo maior o chamava, uma responsabilidade que ia além da gratidão. Se você chegou até aqui e sentiu esse aperto no peito, essa vontade de saber o que vem depois, não pare. Agora, o que acontece a seguir é ainda mais comovente, mais transformador. Uma história de redenção, esperança e mudança de vida. E tudo começou com um gesto simples. Um abraço. Se inscreva no canal agora para não perder o desenrolar dessa história emocionante. Ainda tem muito por vir. E você vai querer ver cada detalhe, porque às vezes o maior espetáculo da vida acontece longe dos palcos, e quando o coração guia, até o destino se ajoelha diante da emoção. O banco de madeira ainda rangia sob o peso dos anos e da emoção que ali se depositava. Dona Maria se sentou devagar, com a ajuda de Roberto, tentando recuperar o fôlego. O rosto ainda úmido pelas lágrimas, mas agora sereno. Ela segurava as mãos dele com força, como se temesse que ele desaparecesse a qualquer momento.
Roberto, com a calma que a ocasião exigia, se agachou à frente dela, como se voltasse a ser o jovem que, anos atrás, ouvia seus conselhos nos bastidores. Ela respirou fundo. O silêncio foi rompido apenas pela brisa leve que atravessava a capela. Então, com a voz baixa, mas firme, Dona Maria começou a contar. A terra veio de repente, foi de madrugada, eu estava dormindo. Quando acordei, a parede já tinha caído em cima da minha sala. Roberto escutava atento, os olhos presos nela, os lábios comprimidos. Cada palavra parecia rasgar não apenas a história, mas também a alma da mulher diante dele. Ela descreveu o deslizamento como um rugido da terra, um grito que levou consigo tudo o que ela possuía. Móveis, fotos, roupas. A casa que construíra com esforço ao longo da vida virou lama em poucos minutos. E junto com ela, muitos dos seus pertences mais preciosos. "Não, mas só consegui salvar essa foto", disse, levantando a imagem com mãos trêmulas. Era uma foto antiga. Roberto a reconheceu imediatamente. Era ele, ainda jovem, com um sorriso espontâneo, ao lado dela. Um retrato de outros tempos, onde os sonhos ainda eram maiores que as dores. "Fiquei na casa de uma vizinha. Depois, outra me abrigou por uns dias. Mas não gosto de incomodar, você sabe. Fui ficando em um canto, tentando não atrapalhar." Ela fez uma pausa. Não queria que ninguém soubesse o quanto perdi. Roberto sentiu o peito apertar. Não era apenas a perda material. Era a dignidade arrancada. O silêncio forçado pela vergonha. A sensação de invisibilidade. A mulher que um dia o acolheu, o protegeu, que tratava sua carreira como se fosse um filho, agora estava à margem, vivendo de favor, carregando no colo uma foto como se fosse sua última conexão com o passado. "Mas Deus sabe das coisas", disse ela, encarando-o com um sorriso que tentava se formar. "E você veio justo hoje, justo aqui." Roberto não respondeu de imediato. Apenas se levantou devagar, pegou a foto das mãos dela e a observou. A imagem tremia ligeiramente entre seus dedos. Ele sabia naquele instante que não podia deixá-la naquele estado. Não apenas por gratidão, mas porque era certo. Porque algumas pessoas, quando entram na nossa vida com amor, jamais devem ser deixadas para trás. Naquele momento, mais do que nunca, Roberto entendeu que aquele reencontro não era acaso, era missão, e ele estava pronto para cumpri-la. Na manhã seguinte ao reencontro, Roberto Carlos acordou com uma sensação incomum de urgência. A imagem de Dona Maria não saía de sua mente. Seus olhos cansados, o sorriso enfraquecido, a dor camuflada por gestos de gratidão. Havia algo dentro dele que não podia ser ignorado. A necessidade de agir. Sem qualquer alarde, sem envolver imprensa ou assessoria, ele começou discretamente a planejar a mudança que Dona Maria precisava. Uma mudança concreta, real, que devolvesse não só o teto, mas também a dignidade que o deslizamento havia levado. Roberto pediu a seu motorista que o levasse aos arredores onde Dona Maria vivia. Conversou com vizinhos, escutou histórias, observou o terreno. Em silêncio, ele assimilava cada detalhe do que seria necessário para transformar aquela dor em reconstrução. Poucos sabiam quem ele era naquele momento. Vestido de forma simples, com óculos escuros e humildade, ele se movia como um homem comum, mas com um propósito extraordinário. Sem medir esforços, ele contratou uma pequena equipe de arquitetos e engenheiros locais. Não queria apenas uma casa, queria um lar, um espaço acolhedor, cheio de alma, de memórias resgatadas e de possibilidades futuras. Roberto fez questão de participar das decisões. Cores suaves nas paredes, iluminação natural, móveis confortáveis, plantas no quintal. Pediu que incluíssem uma varanda, porque se lembrava de como Dona Maria gostava de ver a rua e conversar com as pessoas passando. No centro da sala,
Exigiu que colocassem uma estante com espaço de destaque para aquela fotografia antiga que ela havia salvado. A imagem dele com ela, agora emoldurada, seria o símbolo visível de uma história que o tempo não conseguiu apagar. Durante as semanas de construção, ele visitava discretamente o canteiro de obras, conversava com os pedreiros, levava café para a equipe e perguntava sobre cada detalhe. Não queria pressa, queria cuidado. Cada tijolo, cada revestimento, cada planta no jardim era colocado com a intenção de criar um ambiente de carinho e acolhimento. Nada era excessivo. Era uma casa modesta, mas com alma. Quando finalmente ficou pronta, ele levou Dona Maria até o local sem dizer a ela exatamente o que aconteceria. A surpresa nos olhos dela, ao se deparar com o novo lar, foi de arrepiar. Silenciosa no início, ela caminhou devagar por cada cômodo, tocando as paredes, observando os detalhes. Ao ver a foto em destaque na estante da sala, ela parou. As lágrimas vieram de novo, mas dessa vez eram de alívio, de alegria, de gratidão profunda. Roberto a observava à distância, emocionado. Não buscava reconhecimento. Aquela era uma dívida do coração, quitada com gestos e afeto. E naquele instante, ao ver Dona Maria sorrindo outra vez, ele soube que havia feito a escolha certa. A casa, mais do que uma construção física, era o símbolo da reconstrução de uma vida. E Roberto Carlos ali mostrava que os verdadeiros ídolos não brilham apenas nos palcos, mas também nos gestos silenciosos de amor e respeito. O sol despontava sobre os telhados de Salvador quando as portas da nova casa de Dona Maria se abriram, não apenas para acolher sua moradora, mas para receber algo ainda maior, esperança compartilhada. O que começou como um gesto silencioso de gratidão de Roberto Carlos transformou-se em um ponto de luz no coração da comunidade. Dona Maria, agora fortalecida pela reconstrução não só do lar, mas também da alma, decidiu que aquele espaço não seria apenas um refúgio, seria um presente para muitos. Na varanda, ela organizou as primeiras cadeiras. Dentro, as máquinas de costura, doadas com a ajuda discreta de Roberto, ganhavam vida com o som suave dos tecidos sendo transformados em possibilidades. Jovens da vizinhança, curiosos no início, começaram a aparecer aos poucos, atraídos pelo carisma de Dona Maria e pelo acolhimento que emanava daquela casa. Ela os ensinava a costurar com paciência e firmeza, como quem ensina a costurar também a própria história. Entre pontos e linhas, contava histórias antigas dos bastidores da música, da vida dura e dos dias em que amar era o que mais sustentava. Cada jovem que passava por ali não saía apenas com uma nova habilidade, mas com o coração cheio de exemplos. A casa se tornou um centro de vida. Ganhou cores, risos, cheiros de café recém-passado e vozes alegres que ecoavam pelas manhãs. Pessoas da cidade começaram a visitar. Voluntários surgiram para ajudar. E logo, Salvador falava sobre a Senhora da Costura que reergueu uma comunidade com linhas e memórias. Roberto, fiel à sua essência, aparecia vez ou outra, quase sempre. No fim da tarde, chegava simples, sentava-se em silêncio e observava. Via Dona Maria sorrir entre os jovens, ouvia gargalhadas leves entre agulhas e tecidos e entendia que aquele gesto que começou como retribuição havia se transformado em legado. Em um de seus shows, longe dali, ele olhou para a plateia e, por um instante, fechou os olhos. Naquele silêncio interno, ouviu de novo a voz firme dela dizendo: "Você veio, justo hoje, justo aqui. E se você chegou até aqui, justo agora, justo neste ponto da história, deixa eu te contar uma coisa. Quando a vida te der a chance de costurar os pedaços de alguém, agarre essa oportunidade. E se quiser continuar, ouvindo histórias que aquecem o coração, que mostram que até um ídolo como Roberto Carlos pode mudar o mundo com um simples gesto,
Ah, meu amigo, você está no lugar certo. Então se inscreve aí no canal, porque aqui a gente conta histórias que não se apagam com o tempo. Histórias que costuram vidas, como Dona Maria faz com seus alunos. E quem sabe a próxima seja sobre você, ou sobre alguém que você ama. A gente te espera na próxima história, com emoção, com memória e com muito coração.